Senhor e onde ouviremos da Sua palavra. Cantaremos cânticos, músicas para a glória do Senhor e aonde será ministrada a palavra do Senhor, o próprio Deus falará conosco pela Sua palavra viva e poderosa. Que nossos corações possam estar bem abertos e bem atentos à Sua vontade. Eu queria compartilhar como introdução Apocalipse 4:11 diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu vou repetir, 4:11, Apocalipse. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, que nós nessa noite possamos declarar que Ele é digno de receber a glória e de receber todo o nosso louvor. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Estamos na Tua presença para Te exaltar e para Te louvar. Senhor, abençoa nossas vidas, enche-nos com a Tua paz. Guarda cada irmão que está, Senhor, entrando nessa live, nesse culto agora, compartilhando, participando junto. Que Tu esteja, Senhor, agindo e operando com a Tua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Nos enche com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos? Então vamos declarar algo que é digno, né? Baseado em Apocalipse, capítulo 4, que é receber toda a glória e todo o louvor. Amém? e a glória. Aleluia.
em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Oh, glórias a ti, Senhor. Obrigado, porque tua graça nos alcançou e tu nos libertou do império das trevas e tu nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Nós te adoramos, nós te bendizemos e te agradecemos por tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Toda a honra a ti, Senhor. Toda a glória. Em nome de Jesus. Tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta bela tua ele ofereceu pra satisfazer o que a dor dele morreu, pra que a sua luz reino pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta bela tua ele ofereceu pra satisfazer o que a dor dele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça, nos fazer viver. Obrigado, Senhor, porque como um cordeiro tu foi, mudo perante os teus tosqueadores.
contra nós, que eram de ordenanças que nos eram prejudiciais. Mas tu naquela cruz inteiramente removeu tudo, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades. Tu triunfou, Jesus, sobre eles na cruz, para nos libertar. E nós só podemos cantar isso, cantar a obra da cruz e declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Toda honra e toda glória a ti, Senhor. Muito obrigado pelo teu grande amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar chamando o irmão Jefferson, que estará trazendo a palavra, a mensagem, que possamos estar com os nossos ouvidos bem aguçados e bem atentos àquilo que Deus quer ministrar. A paz a todos. Amém. Glória a Deus. Boa noite. A você que está nos acompanhando aqui nessa noite. Você é muito bem-vindo a estar conosco aqui nessa terça-feira, para mais uma vez podermos aprender da palavra de Deus, para mais uma vez poder cultuar a esse Deus. É importante aqui nós reforçarmos a nossa programação. A boa noite, Mariane. A Mariane dando boa noite. Paz, irmã. Boa noite aos irmãos. É importante reforçarmos a nossa programação. Toda terça-feira, hoje, como hoje, às 20 horas da noite, nós temos o nosso culto online para as redes sociais. Na quinta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, também nós temos uma transmissão pelo nosso Facebook e pelo Instagram. No sábado, todo sábado, a partir das 14 horas, nós temos o Espaço Team, o encontro dos adolescentes ali no prédio ao lado da igreja, o encontro presencial todo sábado, a partir das 14 horas. E nós temos também nossos cultos presenciais. Nossos cultos presenciais, por enquanto, eles estão acontecendo no domingo, em 2 horários. Domingo, às 9 horas da manhã, e no final da tarde também, às 18 horas. Sendo que esse culto das 18 horas, ele também é transmitido pelas nossas redes sociais. Amém? Então essa é a programação da igreja, e você é convidado a participar. Nós queremos incentivar você está nos acompanhando, seja de maneira presencial ou seja através das redes sociais. Nós queremos orar por você, você que tem nos ajudado com a sua oferta, com o seu dízimo. Nós queremos fazer uma oração pela tua vida, queremos fazer uma oração agradecendo cada oferta, cada contribuição, e pedindo para que Deus abençoe a tua vida, pedindo para que Deus abençoe a área financeira da tua vida. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar aqui pelas pessoas, Pai, que têm nos ajudado, Senhor, com a sua oferta, com o seu dízimo. Que o Senhor esteja abençoando a cada um. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a todas as pessoas na área financeira das suas vidas, Pai. Aquele, meu Deus, que precisa de uma porta de trabalho, de um emprego, que o Senhor esteja agindo. Aquele, Deus, que de repente teve a sua renda reduzida, Pai, que o Senhor esteja suprindo as necessidades. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa o trabalho das mãos de cada pessoa aqui, meu Deus. E abençoa também a tua igreja, Senhor, que haja mantimento na tua igreja, que haja sustento na tua igreja, e que haja provisão na casa das famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, livra de todo o mal. Livra, meu Deus, de todo o atrapalho, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus realmente possa estar abençoando a tua vida, abençoando o trabalho das tuas mãos, a área financeira da tua vida. Amém. Se você quer nos ajudar com a sua oferta, com o seu dízimo, você pode fazer isso de maneira presencial nos nossos cultos ou através
da nossa conta bancária da Caixa Econômica Federal. Logo abaixo aqui desse vídeo, dessa transmissão, nós vamos colocar ali a agência, a conta, e você pode fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, quero convidar você nessa noite, você que quer me acompanhar na leitura da Palavra de Deus. Nós vamos ler aqui uma passagem hoje no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14 e no versículo 22. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14 e no versículo 22. É o primeiro livro do Novo Testamento. Tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Amém? Vamos orar a Deus mais uma vez, então. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer o Senhor aqui pela leitura da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, esteja agindo nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo esteja se movendo aqui sobre a vida de cada um. Que o nosso coração, meu Deus, possa ser uma terra fértil, onde a Tua Palavra venha agir, e onde realmente, meu Deus, que a gente venha guardar a Tua Palavra no nosso coração. Nos abençoa, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós lemos aqui uma palavra no Evangelho segundo Mateus. E o início aqui do texto diz assim: logo a seguir. Logo a seguir está se referindo aqui a um contexto, a uma situação. Jesus, no início do capítulo 14 aqui, o início do capítulo 14, ele fala aqui, o evangelista Mateus, no início do capítulo 14, ele relata sobre a morte de João Batista. E aí, seguindo na sequência do capítulo, tem aqui Jesus realizando a primeira multiplicação de pães e peixes. E logo a seguir, logo após essa multiplicação de pães e peixes, nós temos esse relato aqui de Jesus, né? Jesus andando por sobre o mar. Esse subtítulo que aparece aqui
em cima dessa leitura que fizemos, registrada aqui na Bíblia. Jesus anda por sobre o mar. É importante, então, nós entendermos o que estava acontecendo aqui nesse momento. No versículo 22 e no versículo 23, nós vemos aqui que Jesus, ele insiste, ele dá uma ordem, ele insiste para que os seus discípulos entrem no barco e atravessem o lago em direção a Genezaré. E Jesus, ele faz isso porque Jesus, ele queria se despedir das multidões e também queria ter um tempo a sós com Deus. Ele queria subir ao monte para orar a Deus, ficar sozinho ali com Deus. E seguindo o relato aqui, então, no versículo 24, e no versículo 25, nós vimos aqui que Jesus, ele vai até os seus discípulos. Jesus, ele vai até os seus discípulos agora já tinham se distanciado ali daquele local, cerca de 6 quilômetros. Eles já haviam navegado por cerca de 6 quilômetros naquele lago. E Jesus vai até eles na 4ª vigília da noite. Os romanos, eles tinham esse sistema. Os romanos, eles tinham esse sistema de contar, de separar a noite em vigílias. Então, a partir das 18 horas até as 6 horas da manhã, os romanos, eles dividiam o período da noite em quatro vigílias, em 4 períodos de 3 horas. E Jesus, então, na 4ª vigília, entre 3 e 6 horas da manhã, da madrugada, aliás, Jesus, ele vai até os seus discípulos, mas vai andando por sobre as águas. Então, nós vemos isso no versículo 24 e no versículo 25. Esse mesmo relato, ele consta também no Evangelho segundo Marcos e no Evangelho segundo João. E esses relatos em Marcos e em João nos dizem ali que Jesus ele vê que os discípulos estavam com dificuldade em remar. Porque nós lemos aqui que o vento era contrário. O vento era contrário. Eles estavam, então, passando ali por uma tempestade. Estavam passando ali por uma turbulência durante aquela travessia ali naquele lago. E no versículo 26, nós lemos aqui que os discípulos, eles têm uma reação. Eles têm uma reação ao ver Jesus andando por sobre as águas. Eles ficam aterrados, diz aqui a palavra. Eles ficam com medo e eles gritam: é um fantasma. É um fantasma. No versículo 27, Jesus, ele tranquiliza os seus discípulos, falando: sou eu, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, então, ele tranquiliza ali os seus discípulos, Jesus vendo ali o pavor, Jesus vendo ali o medo na vida dos seus discípulos. E do versículo 28 até o versículo 30, nós percebemos aqui a atitude de Pedro. Né? Pedro, quando Jesus fala aquilo, dizendo que sou eu, não temais, tenham bom ânimo, Pedro lhe diz assim: ó Senhor, se és tu, se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá andando também sobre as águas até o Senhor. E Jesus fala para Pedro: então venha até mim. E a leitura que fizemos aqui é que Pedro, então, ele desce
ele desce do barco e Pedro, então, ele começa a andar por sobre as águas. Ele começa a andar por sobre as águas, mas num determinado momento, Pedro, ele começa a reparar na força do vento. O vento era muito forte, as ondas eram muito fortes, e Pedro, então, durante aquele andar sobre as águas que Pedro estava tendo, ele começa a reparar na força do vento, e ele então começa agora a submergir. Pedro agora então começa a afundar, a submergir. E aí Pedro, se vendo naquela situação dele, Pedro, ele tem uma atitude. Ele começa a pedir para Jesus: Jesus, salva-me. Diz aqui, ó, Jesus, salva-me, salva-me, Senhor. No versículo 30, no versículo 31, Jesus estende a mão para Pedro. Jesus estende a mão para Pedro e salva Pedro. Impede Pedro de submergir, impede Pedro de afundar. E Jesus aqui também lhe faz uma pergunta para Pedro. Jesus ele faz uma pergunta para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? Seguindo a nossa leitura, chegamos no versículo 32, onde diz aqui que ambos subiram para o barco, ambos entraram dentro do barco e o vento parou, o vento cessou, aquela turbulência, aquela tempestade ali, ela acabou. E os discípulos, aqui no versículo 33, vendo tudo aquilo que aconteceu, vendo toda aquela situação, eles declaram, eles declaram: verdadeiramente, Jesus, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E no versículo 34, o último versículo que lemos, diz então que eles chegaram no destino deles. Eles chegaram em Genezaré. Amém, meus irmãos? Esse foi o relato, essa foi a leitura que nós fizemos aqui no Evangelho de segundo Mateus. Jesus andando por sobre o mar, por sobre as águas daquele lago. E nós poderíamos aprender aqui muitas coisas, nós podemos aprender muitas coisas aqui com esse texto. Mas eu quero hoje aqui destacar pelo menos duas coisas, duas lições que nós podemos tirar para a nossa vida, duas lições que nós podemos tirar para a nossa vida, olhando esse relato feito aqui pelo evangelista Mateus. Amém? E a primeira lição que nós tiramos aqui é essa, é sobre a fragilidade da natureza humana. Eu vou repetir: fragilidade da natureza humana. É a primeira lição que nós podemos tirar aqui desse texto. É a primeira lição que nós podemos tirar aqui dessa leitura que fizemos. Podemos aprender sobre a fragilidade da natureza humana. A fragilidade do ser humano. Por que, Jefferson, que esse texto mostra que a nossa natureza humana ela é frágil? É só nós olharmos aqui para a reação que os discípulos tiveram. É só nós olharmos aqui para as reações, para as atitudes que esses discípulos tiveram aqui nessa situação. As atitudes desses discípulos, as reações desses discípulos.
os sentimentos que eles externaram aqui mostram isso para nós, que a natureza humana ela é frágil. A natureza humana é frágil. A natureza do ser humano é frágil. A minha natureza humana é frágil. A sua natureza humana é frágil. Acompanhe aqui comigo, por exemplo, no versículo 22. O versículo 22 diz aqui que Jesus ele compeliu, ele insistiu para que seus discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado daquele lago. Se Jesus compeliu, se Jesus insistiu, se foi necessário Jesus dar uma ordem para eles entrar no barco e passar para o outro lado, isso mostra para nós que havia uma resistência, havia uma certa resistência por parte dos discípulos em entrar naquele barco e passar para o outro lado. Por isso Jesus compeliu, por isso Jesus insistiu, por isso Jesus deu uma ordem para eles: entrem no barco e passem para o outro lado. E a nossa natureza humana muitas vezes também se mostra dessa maneira. Muitas vezes nós somos resistentes. Muitas vezes nós somos resistentes àquilo que Jesus está nos falando. Muitas vezes nós somos resistentes aos ensinamentos da palavra de Deus. Há áreas na nossa vida em que muitas vezes há uma resistência em aceitar a palavra de Deus, em se sujeitar à palavra de Deus, em se submeter à palavra de Deus. É uma característica da natureza humana, é uma característica do ser humano, que é pecador, é uma natureza pecaminosa. Ser resistente à palavra de Deus, ser resistente àquilo que Jesus quer fazer, aquilo que Jesus quer ensinar, aquilo que Jesus quer nos orientar. É por isso que a nossa natureza humana ela é frágil, porque muitas vezes há também em nós resistência, somos resistentes a Deus, resistentes à palavra de Deus, resistentes à vontade de Deus para a nossa vida. Mas uma outra coisa aqui que mostra para nós também e que fala aqui sobre a fragilidade da nossa natureza, a fragilidade da natureza humana, é isso que consta aqui no versículo 24. No versículo 24 diz que o vento era contrário, ou seja, eles estavam tendo dificuldades. Eles estavam tendo dificuldades em remar, dificuldades em avançar, dificuldades em prosseguir ali naquele trajeto, ali naquela travessia. E a nossa natureza humana também é assim. Muitas vezes nós nos encontramos em dificuldades na nossa vida. Muitas vezes nós nos esforçamos, nós nos dedicamos, nós nos empenhamos, mas as situações que formam a nossa volta, as situações que aparecem na nossa vida, nós encontramos dificuldades. Nós temos dificuldades. É uma característica da natureza humana, a fragilidade da natureza humana. Não há força suficiente em nós.
Não há força suficiente em nós, muitas vezes, para avançar. Não há força suficiente em nós, muitas vezes, para fazer aquilo que nós queremos, ou pensamos, ou desejamos, porque nós não temos todo o controle na nossa mão. Nós não temos todo o controle das situações na nossa mão. E assim como esses discípulos estavam tendo dificuldades naquela travessia, assim como aqueles discípulos estavam tendo dificuldade em remar, em avançar, em prosseguir, muitas vezes nós nos encontramos assim também, enfrentando dificuldades na nossa vida. Por quê? Porque a nossa natureza humana é frágil. A nossa natureza humana é frágil. Um outro versículo que mostra para nós aqui dessa fragilidade da natureza humana é o versículo 26. Porque esses discípulos, aqui no versículo 26, diz aqui que esses discípulos estavam o quê? Com medo. Olha só. Os discípulos estavam com medo. Porque eles estavam passando, já não bastasse a dificuldade da tempestade, já não bastasse a dificuldade do vento contrário sobre o barco, agora eles estão diante de algo desconhecido. Eles estão diante de algo desconhecido. Alguém está andando sobre as águas. Alguém está andando sobre as águas na madrugada, no meio aqui de uma ventania, no meio de um vendaval, no meio de um vento forte. Alguém está andando sobre as águas e está vindo na minha direção. Está vindo na nossa direção. Qual foi a reação daqueles discípulos? Qual foi o sentimento que aflorou ali? O medo. A fragilidade da natureza humana diante do desconhecido. Muitas vezes nós também ficamos com medo. Diante das situações que fogem ao nosso controle, diante das situações em que nós não entendemos muito bem, nós não compreendemos muito bem o que está acontecendo, muitas vezes é o medo que alcança e atinge a nossa vida. Essa pandemia, por exemplo, é um exemplo claro disso. Uma pandemia, uma situação nova, tem gerado muito medo na vida das pessoas. As pessoas têm tido medo, por quê? Porque é uma situação nova, é algo inusitado, é algo que ninguém tinha experimentado ou vivido há pouco tempo. Aconteceram outras epidemias, pandemias. Mas hoje nós temos aí um sistema, um mundo que o mundo está totalmente ligado, globalizado. E as notícias elas são atualizadas a cada momento. As notícias elas são atualizadas a cada instante. E essa pandemia, essa situação nova, tem gerado muito medo na vida das pessoas. Medo do diagnóstico, de se eu pegar esse Covid, o que vai ser de mim? E se eu me vacinar, será que eu vou ter reação? Será que não? E agora, será que eu saio mais de casa? Será que fico mais em casa? É uma situação nova que infelizmente tem trazido, tem gerado muito medo na vida das pessoas. Isso mostra o quê? A fragilidade da natureza humana. A fragilidade da natureza humana.
Uma outra coisa que mostra aqui nesse texto a fragilidade da natureza humana é a atitude de Pedro ali no versículo 30. Né? No versículo 30 ali, Pedro, Senhor, se és tu, então mande que eu vá até o Senhor. E Pedro então desce do barco ali, põe o pé na água e ele começa a andar, ele começa a caminhar sobre as águas. Mas num determinado momento, Pedro ele começa a olhar na força do vento, a reparar a força do vento, e ele começa a afundar, ele começa a submergir. E aí Jesus, então, diante do clamor de Pedro, diante do pedido de Pedro, que Pedro grita, Senhor, salva-me! Jesus imediatamente, diz o texto, que estende a mão, né, e os dois sobem no barco. Mas Jesus fala para ele uma palavra, homem de pequena fé, por que duvidaste? E essa experiência de Pedro, ela nos mostra aqui que Pedro, ele, digamos assim, ele oscilou na sua fé. Ele oscilou na sua fé. Por um certo momento, ele estava ali andando por sobre as águas, indo na direção de Jesus, mas ele oscilou na sua fé. Ele reparou na força do vento, ele tirou os olhos de Jesus e começou o quê? A submergir, começou a afundar. Então, meus irmãos, são coisas aqui nesse texto que mostram para nós a fragilidade da natureza humana. A fragilidade da natureza humana. Muitas vezes há resistência. Muitas vezes há resistência na nossa vida diante daquilo que Deus tem para nós, para fazer em nós, para nos ensinar. Muitas vezes nós passamos por dificuldades na nossa vida, assim como aqueles discípulos estavam tendo dificuldades em remar no meio daquela ventania, no meio daquela tempestade. Muitas vezes também o medo nos atinge diante das situações desconhecidas. E muitas vezes também oscilamos na nossa fé. São coisas que mostram o que para nós? A fragilidade da natureza humana. Paulo, ele registra numa das suas cartas algo que ele estava vivendo, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. O que ele não queria fazer, ele fazia. E o que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. A palavra de Deus diz que o nosso coração ele é enganoso, desesperadamente corrupto. A palavra de Deus diz que nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. A nossa natureza humana. A natureza humana ela é frágil. E vimos isso muito claro aqui na atitude desses discípulos. No sentimento desses discípulos. Havia resistência por parte deles. Havia o que? Dificuldades na vida deles. Havia medo e havia aqui oscilação. Mostram o que para nós? A fragilidade da natureza humana. Então, Jefferson, você está dizendo que nós estamos perdidos, sim. Nós estamos perdidos. Nós não podemos confiar na nossa natureza humana. Nós não podemos confiar na nossa natureza humana porque nós somos frágeis. A nossa natureza humana ela é frágil. Nós estamos perdidos. Como diz o apóstolo Paulo, desventurado homem que sou. Vou confiar no meu coração. A Bíblia diz que o meu coração ele é enganoso. Estamos perdidos, sim. Estamos perdidos, somos frágeis,
somos fracos, somos limitados. Muitas vezes nós deixamos nos dominar pelo medo, muitas vezes nós deixamos a incredulidade atingir o nosso coração. Quantas vezes, de repente, a gente se deparou na nossa vida, mas por que eu fui falar isso? Eu não devia ter falado isso. Por que eu tratei essa pessoa desse jeito? É isso que Paulo ele expressa ali, aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz, aquilo que a gente não quer fazer, a gente faz, porque essa é a natureza humana. A natureza humana ela foi corrompida pelo pecado, ela foi afetada pelo pecado. A nossa natureza humana ela é frágil. Mas eu quero falar aqui da segunda lição. Eu quero falar aqui da segunda lição que nós podemos aprender aqui com esse texto. E a segunda lição é essa. A segunda lição é sobre a verdadeira natureza de Jesus Cristo. Amém? A verdadeira natureza de Jesus Cristo. Há esperança para nós. Há alguém que nós podemos confiar. Há alguém que realmente pode fazer algo pela nossa vida e essa pessoa, ela é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós aprendemos aqui sobre esse texto, sobre a verdadeira natureza de Jesus Cristo. E está bem claro aqui no versículo 33, que diz assim: verdadeiramente és filho de Deus. Jesus, ele é o filho do Deus vivo. Jesus, ele é o filho do Deus vivo. Eu quero dizer para você nessa noite que há esperança para você. Há esperança para mim. A nossa natureza humana é frágil, mas a Jesus não é frágil. A nossa natureza humana ela é limitada, mas Jesus não é limitado. Essa é a verdadeira natureza de Jesus Cristo. A verdadeira natureza de Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus. E assim como Jesus liberou uma palavra para a vida dos discípulos, entrem no barco e passem para o outro lado, assim Jesus também pode fazer na sua vida e na minha vida. Assim Jesus pode fazer na nossa vida. Jesus, ele pode liberar uma palavra para a nossa vida. Uma palavra que vai nos dar direção. Uma palavra que vai nos conduzir para o destino correto. Porque Jesus, ele é o Filho de Deus. Assim como Jesus falou para aqueles discípulos: sou eu, não tenham medo, não temais, tenham bom ânimo. Esse Jesus que é o Filho de Deus hoje também, ele está aqui para nos encorajar. Esse Jesus que é o Filho de Deus, ele está vivo. E Jesus também hoje diz para mim, e Jesus também diz para você nessa noite: não temas. Não temas, tenha bom ânimo, sou eu. É eu que estou vindo na tua direção. É eu que estou andando. Eu tenho visto a tua dificuldade. Eu tenho visto a tua luta. Eu tenho visto o teu problema. Eu tenho visto aquilo que você tem sentido. Eu tenho visto aquilo que você tem passado. Sou eu, não temas. Tenha bom ânimo. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele tem uma palavra de direção para a nossa vida. Jesus também ele tem uma palavra de encorajamento. Amém? Mas Jesus, assim também como fez com Pedro, ele quer nos salvar. Assim como Pedro clamou a Jesus: salva-me. Jesus também,
Ele tem uma palavra de salvação para a nossa vida. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele pode nos salvar dos nossos pecados. Nos salvar dos nossos pecados. Através de Jesus nós somos salvos. Através de Jesus ele estende a mão para nós e nos oferece salvação. Jesus, ele é o Filho de Deus. E assim como Jesus entrou naquele barco e veio a tranquilidade, aquela ventania cessou, assim Jesus pode fazer na nossa vida também. Pode tirar toda a turbulência. Jesus, ele pode tirar toda a inquietação do nosso coração. Jesus, ele pode tirar toda a inquietação da nossa vida e trazer paz, trazer tranquilidade. Porque essa é a natureza de Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. As situações, elas podem nos apavorar. As situações, elas podem gerar medo em nós. Muitas vezes as situações, elas podem até querer tentar abalar a nossa fé. Mas faça como Pedro fez. Eu quero terminar dizendo isso. Faça como Pedro fez. Clame a Jesus. Busque esse Jesus. Fala para Jesus: Jesus, salva-me. Jesus, me ajuda. Jesus, estende a tua mão para a minha vida. Jesus, eu estou tendo dificuldade. Jesus, eu estou sentindo medo. Faça como Pedro fez. Clame por Jesus. Clame por Jesus. Se for preciso, grite. Se for preciso, grite: Jesus, me ajuda. Jesus, me salva. Jesus, intervém na minha vida. Jesus, intervém nessa situação que eu estou passando. E você vai ver o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo vindo na tua direção, estendendo a mão para ti, para te ajudar, para te abençoar, para te encorajar, para te fortalecer, para te animar. E assim como esses discípulos chegaram em segurança no destino deles, assim também Jesus, ele vai te conduzir em segurança. Amém? Então essa é a palavra de hoje para as nossas vidas. Essa é a palavra de hoje para as nossas vidas. Não confia. Não confia na tua natureza humana. Não confia na tua capacidade humana. Nós somos frágeis. Nós somos limitados. O nosso coração muitas vezes nos engana. O nosso sentimento muitas vezes nos engana. Mas busque a Jesus. Clame a Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele pode nos dar uma palavra de direção. Jesus, ele pode nos encorajar. Jesus, ele pode tirar todo o medo da nossa vida. E Jesus, ele pode gerar paz, gerar tranquilidade, tirar toda a inquietação, toda a perturbação, tirar todo o atrapalho da nossa vida. Porque Jesus, ele é o Filho de Deus. Essa é a natureza de Jesus. A verdadeira. O que eles falaram aqui? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Vamos orar então a Deus nesse momento. Vou pedir para você fechar os seus olhos, para você baixar a tua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar aqui, meu Deus, na tua presença. E nós queremos aqui reconhecer, Deus, a nossa fragilidade. Porque, Senhor, ao reconhecer a nossa fragilidade, nós reconhecemos que dependemos do Senhor.
Ao reconhecer, meu Deus, a nossa fragilidade, nós estamos reconhecendo a dependência do Senhor, Pai. Oh, meu Deus. Não deixa, Pai, o nosso coração nos enganar. Não deixa, Pai, que o orgulho venha nos enganar, Deus. Em relação, Deus, à nossa natureza humana. A nossa natureza humana, ela é frágil. Muitas vezes passamos por dificuldades, muitas vezes passamos por lutas, muitas vezes o medo atinge a nossa vida. Muitas vezes, Senhor, oscilamos na nossa fé, reparamos mais nas circunstâncias à nossa volta, reparamos mais nas dificuldades à nossa volta, do que nas promessas do Senhor, do que na palavra do Senhor e do que na presença do Senhor, Pai. Muitas vezes, Senhor, tanta coisa nos distrai. Muitas vezes, Senhor, tanta coisa, Senhor, distrai a nossa atenção. Nos tira, Senhor, do foco, nos tira da prioridade que é o Senhor, que é a Tua palavra, que é a Tua vontade. Então, nessa noite, nós reconhecemos isso. Reconhecemos a nossa fragilidade humana, mas ao mesmo tempo queremos declarar, Deus, a nossa dependência do Senhor. Queremos declarar a nossa dependência do Senhor. Queremos declarar aqui que a nossa esperança está em Ti. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso fortalecimento vem do Senhor. Assim como o Senhor Jesus viu aqueles discípulos ali em dificuldade, no meio daquele lago, remando com dificuldade. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que o Senhor Jesus está olhando para você nesse momento. Creia que o Senhor Jesus está olhando para a tua vida nesse momento. A tua luta não está... Jesus não está indiferente à tua luta. Jesus não está indiferente à tua situação, não. Ele percebe, ele vê, ele enxerga, ele olha aquilo que se passa no mais profundo do nosso ser. Mas creia também que Jesus ele pode fazer algo por você. Creia que Jesus ele pode vir até a tua direção, vir até você e te encorajar. E dizer para você, não temas, sou eu estou aqui, eu estou contigo. Creia que Jesus pode estender a mão dele para você e te salvar. Estender a tua mão e realmente fazer algo na tua vida. Creia que Jesus ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Coloque a tua fé nessa verdade. Coloque a tua fé nessa verdade que a palavra de Deus ela realmente nos ensina. Jesus ele é o Filho de Deus. Pai, que realmente o Senhor esteja nos abençoando. Senhor, que realmente o Senhor esteja agindo aqui nas nossas vidas. Agindo, Senhor, na vida de cada família aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos dá uma noite de sono abençoada. Nos dá uma noite de sono tranquila, Senhor. E uma semana abençoada na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e guarda isso. Jesus, ele é verdadeiramente o Filho de Deus e ele está pronto para agir na tua vida. Ele está pronto para estender as mãos, para ir até a tua direção. Amém. Deus abençoe então em nome de Jesus.